Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Nesse que é o dia 21/6/2020. Nós vamos trabalhar nessa manhã de domingo, o texto baseado na lição da revista Andar Segundo o Espírito, da editora Angular, a lição Servir com Integridade, fundamentado em Mateus capítulo 6. Se você quiser ler todo o capítulo, dar uma pausa e ler todo o capítulo, nós vamos mencionar o capítulo todo, pelo menos a maior parte dele. Agora, nós vamos ler os versículos 5 a 15, só para ilustrar dar início a esse momento. Então, o tema hoje é Servir com Integridade, fundamentado em Mateus capítulo 6. Eu farei a leitura, portanto, dos versículos 5 a 15, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes de lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Pai, em tua presença nós nos colocamos nesse momento, certos, ó Pai, da tua presença no meio de nós. Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração, abrimos tua palavra, lemos um trecho, procuramos meditar na tua palavra agora, Pai, para aprender mais de ti e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ser propício a nós, ser misericordioso com cada um de nós. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as pessoas em instituições possuem valores. A questão é saber se eles são bons ou não. O problema é que nem sempre os valores declarados, aqueles que aparecem em nossas falas, cartazes, sermões, são os valores reais que nós vivemos e que temos em nosso coração. Dizemos que a oração, por exemplo, é um valor, mas não oramos. Dizemos que a evangelização é um valor, mas não evangelizamos. Portanto, descobrimos os nossos valores quando olhamos para aquilo que nós fazemos. Exemplificando isso, alguém declarou certa vez: as pessoas fazem o que elas valorizam e valorizam aquilo que elas fazem. Todo o capítulo 6 de Mateus é uma grande compilação de ditos acerca que Jesus traz, acerca dos princípios e valores. Reforçando o conceito, temos que os valores são as coisas que nos movem internamente, que são de fato importantes para nós. Já os princípios são verdades profundas que possuem um caráter coletivo e são a causa primária de nossos valores, os rudimentos, as origens que fundamentam as nossas escolhas. Por exemplo, o arrependimento é um princípio bíblico pelo qual os valores de uma comunidade de fé se desenvolvem. As práticas da igreja podem ser diferentes em alguns aspectos, de denominações diferentes, mas sempre terão, de algum modo, uma conexão pelos princípios cristãos e tenderão a aproximar-se em aspectos comuns. Se fugirem demais, esses valores estarão em desconexão com aquele princípio rudimentar que a palavra de Deus traz para nós. Por esse entendimento, nós podemos dizer que Jesus está colocando, portanto, neste capítulo inteiro de Mateus, a integridade como um valor frente ao princípio da submissão a Deus e à sua vontade. De modo que esse princípio que nos move, ele é traduzido, portanto, em valores, que são práticos na nossa vida. Nós vamos ver que não basta você buscar na palavra de Deus e entender
os princípios que nos norteiam, que nos movem, mas você tem que transformar esses princípios em valores práticos, né? Que você vai viver e vivenciar na sua vida. Então nós aprendemos na palavra, entendemos os valores que são gerados por esses princípios e praticamos isso. Então não adianta eu falar que eu simpatizo com determinada coisa, eu simpatizo com o Evangelho, eu simpatizo com a integridade, com a fidelidade a Deus, com a fé. Eu preciso viver isso na prática. As pessoas precisam olhar para mim, identificar uma pessoa que vive, né, de maneira prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não falo que você tem que ser perfeito em tudo isso, mas você tem que lutar para ser perfeito, né? Então as pessoas têm que olhar para você e ver alguém que zela para colocar em prática tudo isso. Construindo a nossa integridade, né? Portanto, nós podemos entender que a partir da frase do famoso pregador Spurgeon, que diz: Senhor, nos ajude não apenas a sermos capazes de discernir a diferença entre o certo e o errado, mas, por favor, nos ajude a discernir entre o certo e o quase certo. Muitas vezes a sutileza das motivações interiores podem nos levar para longe do verdadeiro serviço a Deus. Observe isto no argumento de Jesus. Em Mateus 7, 21, 23, ele vai dizer: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, mas não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não basta a vontade, né, de admirar a vontade soberana de Deus. É preciso fazer o que Ele manda, pois o reino, os fins nunca justificam os meios. Então a gente não tem que ser só admiradores da palavra de Deus, tem que aprender aqueles princípios que norteiam a nossa vida, mas não traduzi-los de uma forma prática, né, em valores visíveis e visuais, né, no nosso dia a dia. A gente precisa fazer essa conexão e trazer para a nossa vida aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Os princípios, como nós já dissemos tantas outras vezes, eles são invariáveis, eles estão presentes em toda a palavra de Deus. Eles caminham ao longo da história, né, variando a forma de se aplicar, né? Os valores às vezes mudam, mas os princípios, assim, os valores até que eles estão associados aos princípios, né? A forma muda, mas os princípios, os valores, eles são invariáveis e eles vão sendo aplicados de maneiras diferentes ao longo da história, mas eles estão sempre presentes. Então entendemos o princípio, do princípio desdobramos, né, e aprendemos os valores por trás desses princípios, que advém desse princípio, e depois nós trazemos isso para o nosso dia, aplicando na nossa vida. Então nós fazemos essa conexão que traz lá do início, dos primórdios, da essência da palavra de Deus, da imutabilidade da palavra de Deus, que vem então sendo entendido e desdobrado até chegar na prática dos nossos dias, na nossa vivência cotidiana. Analisando então essa realidade à luz do texto, como dissemos, o capítulo 6 de Mateus, Jesus coloca a integridade como valor frente ao princípio da submissão a Deus e a sua vontade. Então, qual que é o princípio por trás de todo o capítulo 6? A vontade soberana de Deus. Qual que é o valor trabalhado por Jesus quando ele fala de todos esses aspectos, né? Dar esmolas, orar e por aí vai? É justamente o valor da integridade. Então, nessa manhã em específico, nós vamos trabalhar essa questão, né, da integridade como um valor desdobrado, né, do princípio da submissão à vontade soberana de Deus. Então, de acordo com o dicionário, a integridade é a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão, de imparcialidade. Na prática da vida cristã, como Jesus vai trabalhar aqui, a integridade como valor aparece na pureza da intenção ao dar esmolas, versículo 2 a 4, ao orar, versículo 5 a 8, ao jejuar, versículo 16 a 18, e por aí vai. Exemplificando isso, né, eu não vou dar esmolas para me fazer conhecido das pessoas como alguém piedoso, caridoso, mas eu vou fazer isso porque é a vontade soberana de Deus no desdobramento do amor ao próximo. Então eu não preciso que ninguém saiba que eu ajudei alguém, porque eu faço isso não para ser conhecido, mas por causa da minha fidelidade a Deus. Do mesmo jeito, eu não oro
para mostrar para as pessoas o quão santo, o quão piedoso eu sou, mas eu oro para abrir o coração ao Pai, né? Para expor para Ele a ansiedade, o anseio, o desejo, a tristeza, a alegria, aquilo que está no meu coração. Do mesmo modo o jejum, né, que nós abordamos e o texto traz para nós. O jejum, eu não jejuo para ser considerado pelas pessoas alguém piedoso, alguém melhor que os outros. Não, eu faço isso para estreitar os meus laços de intimidade com Deus. Então repara que a integridade por trás de todas essas práticas está na boa e na correta intenção para o qual nós usamos, ou o qual nós nos movemos para praticar tudo isso. Então, se eu faço qualquer uma dessas coisas com a intenção errada, né, eu não estou sendo íntegro naquilo que eu faço. E aí eu não tenho o efeito esperado, a intimidade, o relacionamento com Deus. Mas eu tenho o aplauso das pessoas e um esvaziamento do meu relacionamento com Deus. Então a integridade está em colocar em prática os princípios da palavra de Deus de uma maneira correta, visando o relacionamento com Deus acima de todas as coisas e com o próximo como a nós mesmos em amor. E em tudo isso, colocando em prática e ensinando os princípios e valores do reino de Deus através da vivência e da pregação do Evangelho. Quando nós pensamos também na oração do Pai Nosso, né, no versículos 9 a 13, também aparece como modelo por oposição ao falatório dos gentios. O objetivo da oração não é convencer a Deus das carências humanas, como os gentios estavam ensinando a fazer. Ao contrário, é relacionamento com Ele. Além disso, para ter o valor da integridade, é preciso orar para estar em contato com Deus e sensível à necessidade das pessoas. Caso contrário, a oração se torna hipócrita. Parece, mas não é. Ou seja, uma oração íntegra não barganha com Deus, não exige que Deus atenda às suas demandas, mas se leva em submissão aos braços acolhedores do Pai, onde você vai derramar sobre o seu colo aconchegante todo aquilo que traz anseio ao seu coração, tudo aquilo que aflige o seu coração, tudo aquilo que traz alegria ao seu coração, na certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele ouve atentamente. E Ele, mais do que ninguém, sabe todas as nossas necessidades e Ele é o único capaz de nos dirigir no caminho certo que devemos andar. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, por isso derramando aos seus pés aquilo que aflige a nossa alma. No restante do capítulo, o tema da integridade se relaciona também com a relação da fé, outro princípio, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos ter dúvidas de que Deus suprirá as necessidades físicas, emocionais e espirituais que nós temos. Devemos, portanto, consolidar a nossa fé a fim de não ficarmos em um estado de divisão entre confiar e tentar agir na nossa vida, né, por nós mesmos. Então, tanto a questão da integridade como a fé se relacionam com esse princípio que é servir e adorar a Deus, né, e viver essa realidade íntegra nos caminhos do Senhor. Aplicando esse texto para nós, Warren Wiersbe, em seu livro A Crise da Integridade, ele faz um duro diagnóstico, né, sobre a perda do poder e da influência da igreja no mundo. Ele diz assim: a igreja acostumou-se a ouvir pessoas contestarem a mensagem do Evangelho, porque esta mensagem é loucura para os perdidos. Mas hoje a situação está embaraçosamente invertida, pois o mensageiro passou a ser suspeito. Tanto o ministério como a mensagem perderam a credibilidade perante um mundo atento, que parece estar a divertir-se com o espetáculo. Por que é que haveríamos de escutar a igreja? Pergunta o mundo crítico. Com que autoridade vocês cristãos nos pregam sobre o pecado e salvação? Ponham em ordem a sua própria casa, depois talvez nós queiramos escutá-lo. É uma crítica dura. Uma das maiores dificuldades que a igreja enfrenta hoje não é o pecado que existe no mundo ou o sistema pecaminoso no qual ela se insere. É fácil culpar o mundo caótico à nossa volta, mas como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Ou seja, nós nascemos e nos desenvolvemos como igreja sabendo disso, sabendo que o mundo jaz no maligno, que o pecado está à nossa volta e que nós temos inclinação a essa realidade e lutamos constantemente contra isso através da ação do Espírito em nós e através de nós. Então nós não podemos usar a desculpa de que o mundo jaz no maligno como desculpa, né, para podermos justificar os erros e a falha da igreja.
Isso não é desculpa. Nós nascemos sabendo disso. Nós não podemos usar isso como pretexto para agir de maneira errada, equivocada ou pecaminosa diante do papel para o qual somos chamados a exercer no mundo. Assim, quando nós vemos a igreja não agir como deveria, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, identificar qual é o problema que está dentro de nós. E ao fazer isso, nos dias de hoje, nós notamos que um dos maiores problemas que a igreja vive é a falta de autoridade e poder, movida e motivada pela falta de integridade. Porque à medida que nós abrimos mão da integridade como membros da igreja como um todo, nós começamos a ser vistos, de uma maneira deplorável pela sociedade. Em vez de sermos tidos em alta consideração, passamos a ser tidos como desprezíveis, indignos, porque não há integridade nos nossos atos. E isso gera uma destruição da imagem de Cristo em nós, que é terrível. Nós começamos a lutar contra um princípio e um valor que emana da palavra de Deus. Deixar a integridade de lado para viver o bel prazer dos nossos desejos, das nossas vontades, para tentar aplicar o jeitinho brasileiro nas nossas ações, burlando o sistema de imposto, burlando uma fila no banco, burlando ali uma lei que é dada pelo município ou pela cidade ou pelo estado. Isso vai trazer para nós prejuízos muito sérios. Porque uma vez que a integridade é deixada de lado, nós começamos a perder autoridade e poder para poder falar e impor os princípios que nós vivemos na sociedade. Deixamos de ser sal e luz, deixamos de fazer a diferença. Repara quão grave é isso. Então Warren Wiersbe, isso em 1993, na verdade o livro dele ainda é mais antigo, ele já fazia essa leitura de sociedade, quanto mais hoje, quando nós falamos de ser cristão em sociedade, as pessoas já falam logo em dízimo, em pegar dinheiro, em enganar as pessoas. Quer dizer, olha a imagem desconstruída que nós temos da igreja na sociedade. Precisamos, portanto, a imagem deturpada, Nós precisamos, portanto, desconstruir essa imagem deturpada e, através do princípio da integridade, do valor da integridade, do princípio da submissão à vontade de Deus, nós precisamos trazer de volta essa realidade prática na vida da igreja, uma igreja íntegra, uma igreja que zela com fidelidade e honra para cumprir e viver os princípios da palavra de Deus e assim agir e viver na sociedade de uma maneira diferente. Quando no decorrer da história a igreja se afastou de padrões bíblicos de santidade e pureza, sua autoridade, portanto, se esvaziou e ela foi perdendo o poder de salvar e de iluminar as pessoas. Com isso, a propagação do evangelho transformador deixou de alcançar a sua inteireza. Então, quanto mais nós vamos perdendo essa imagem de Cristo, esses valores e princípios que destoam da sociedade pecaminosa, mais dificuldade nós vamos encontrar em pregar de maneira efetiva o Evangelho e viver isso de uma maneira muito prática. Claro que não aconteceu, essas questões não aconteceram com a igreja como um todo, Deus sempre guarda, mantém vivo um remanescente fiel. Mas a grande questão é que, em meio a uma figura decadente da igreja na sociedade, precisamos cada dia mais retornar ao princípio da submissão a Deus e ao valor da integridade nas nossas atitudes e nossas ações. Em todos os aspectos da nossa vida, isso deve se tornar uma realidade prática e vívida, dentro e fora do ambiente religioso. Precisamos ser conhecidos por uma vida íntegra, por pessoas íntegras, valorosas, dignas de respeito e de honra. A integridade como um valor, portanto, é algo que precisa de perseverança e continuidade nas nossas vidas. Estar perto de boas influências não é o bastante. Veja Judas Iscariotes, viveu 3 anos de ministério com Jesus, ao lado de Jesus, mas ainda assim, quando teve a oportunidade, vendeu Jesus a troco de algumas moedas. Por quê? Porque ele vivia com Cristo, mas ele não entendeu os princípios, os valores do reino na sua vida. Ele não se transformou, ele não foi transformado pelo Evangelho do Salvador, Remedor de Cristo Jesus. E isso, portanto, não foi suficiente. Não é suficiente a gente viver frequentando a igreja, assistir online os cultos de vez em quando. Não é o suficiente. Nós precisamos ler, meditar e aplicar a mensagem pregada na nossa vida, para que de fato a diferença venha à tona e funcione como deve funcionar na vida do cristão. Quando Davi abençoou Salomão, em 1 Crônicas 28, ele disse para ser forte. Essa bênção, porém, possui um condicional muito importante, o se. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e juízos, eu vou abençoar, eu vou pôr tudo isso em prática. Mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre.
A forma de ser forte, no sentido de empenhado e íntegro nos caminhos do Senhor, está na permanência persistente no propósito divino. Então, assim como Davi faz com Salomão, né, falou, olha, haverá bênçãos, haverá o amor de Deus derramado sobre a sua vida e a efetividade das suas atitudes como rei, desde que você se mantenha firme e íntegro nos caminhos do Senhor. Assim é a nossa vida. Nós seremos constantemente abençoados por Deus e cumpriremos o objetivo para o qual fomos chamados se permanecermos firmes e íntegros no caminho do Senhor. Isso demanda luta constante e diária contra uma natureza pecaminosa que está inata nas nossas vidas, né? Que nasceu conosco, que está dentro de nós desde o nosso nascimento, para vivermos e praticarmos os valores e princípios do reino de Deus, entre eles a integridade na nossa fala, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Do mesmo modo que no exercício físico, a perseverança é a força da perseverança que garantirá a saúde e o vigor. Na vida com Deus, elas resultam em obediência e serviço ao reino. Então é força de perseverar e de lutar constantemente para colocar isso em prática na nossa vida. É não desanimar. Não é fácil viver os princípios e os valores do reino de Deus, mas nós temos que ser insistentes e persistentes. Então, se eu errei, se eu falhei 1, 2, 3, 10 vezes, não desanima. Levanta, como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Começa de novo, faz aquilo que precisa ser feito, mas não desanima. Quando você, usando essa analogia, né, detalhando mais, quando você vai na academia, para a primeira semana, você chega ali empolgado, né? Você tem muita energia para gastar, aí você gasta toda a energia levantando o maior peso que você consegue. No dia seguinte, você mal consegue movimentar o braço, a musculatura, de tanto que dói, é terrível. Se você desistir dali, acabou. Na semana seguinte, aquela dor vai passando, vai acabar, e você vai continuar do jeito que você está, fraco, acima do peso, com a saúde debilitada. Agora, quando você persiste, aquela dor vai sumindo, e o seu organismo começa a acostumar com aquele peso novo que você está levantando, com aquela atividade nova que você está fazendo, e à medida que você vai trabalhando aquilo com persistência, você vai adquirindo, vai cumprindo o objetivo para o qual você entrou ali, vai adquirindo mais saúde, mais força, mais desenvolvimento muscular, mais massa magra, menos massa gorda, e por aí vai. Então, na persistência que você atinge o seu objetivo. Ninguém começa a academia e no mês seguinte está ali disputando competições de fisiculturismo, de halterofilismo. Não. A pessoa, para chegar nesse ponto, são anos e anos de dedicação diária e constante para conseguir aquele objetivo. Assim é na vida com Deus. Nós aprendemos um princípio da palavra de Deus, é maravilhoso, queremos viver a partir de hoje, mas nós nunca vivemos isso antes da nossa vida. Então a coisa não é um passo de mágica, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter recaídas, mas nós temos que ter perseverança, não desanimar, para que a integridade se torne uma prática comum e corriqueira na nossa vida. Como diz Stanley Jones, todas as vezes em que você se recusa a encarar a vida e os problemas, você enfraquece o seu caráter. Um caráter fraco não gera integridade e por isso o resultado do seu serviço não permanece. Portanto, nós precisamos encarar as nossas lutas para viver e colocar em prática o valor da integridade na nossa vida, dentro do princípio da submissão e da fidelidade a Deus. Concluindo, precisamos nos aprofundar cada dia mais no conhecimento de Deus, para cada dia mais entender e viver o princípio da submissão. Este princípio deve produzir em nosso coração e vida o valor da integridade. A igreja cumprirá o seu papel com valor e vigor à medida em que cada membro for conhecido e reconhecido como pessoas íntegras. Como cristãos, somos responsáveis por tornar esse valor tão importante como uma realidade corriqueira e uma característica viva da igreja. A integridade cristã é um mecanismo de abrir portas no coração das pessoas que nos leva a ambientes ou a vidas sedentas pelo Evangelho que não deixariam, não abririam espaço se não fosse por esse meio. Caso você não tenha vivido uma vida de integridade até hoje, caso você seja uma pessoa dentro da igreja, uma fora da igreja, caso você tenha dificuldade de colocar em prática esses valores, não desanima. Entenda tudo isso que nós falamos até agora. Você aprendeu isso hoje, você quer colocar em prática na sua vida, quer ser uma pessoa íntegra, valorosa na sua vida, no reino de Deus, sendo uma pessoa que pratica e vive o Evangelho de uma maneira vívida e constante no seu dia a dia, mas você não tem conseguido fazer isso.
Peça perdão para Deus pelos seus pecados. Faça nesse momento. Peça que Deus te ajude a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa valorosa. Peça que Deus te ajude a mudar o que precisa ser mudado na sua vida para que você seja uma pessoa diferente. Caso você ainda não é um cristão e quer viver isso pela primeira vez na sua vida, entregue sua vida a Cristo Jesus nesse momento e entenda que não há meio de comunicarmos com Deus, não há alegria verdadeira, não há integridade verdadeira de vida se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o que é maravilhoso na palavra é que Deus se compadece de nós, Ele perdoa os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, Ele nos traz para perto de si por meio de Cristo Jesus, e Ele coloca em nós o seu Santo Espírito para nos auxiliar dia após dia a vivermos, a praticarmos os princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, entregando sua vida a Jesus, professando como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é chamado e convidado por Deus para um relacionamento pessoal e íntimo, para ser transformado a cada dia, para que você se torne cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. Nós possamos viver assim, buscando cada dia mais sermos iguais a Jesus Cristo. Sermos pessoas valorosas, íntegras, pessoas que temem e praticam, temem a justiça e o juízo de Deus, mas que em amor e fidelidade, com profunda gratidão, colocam em prática os princípios e valores do reino para vivermos em comunhão, em fidelidade, em integridade, sempre agindo para a glória do nosso Deus e trazendo a imagem de Cristo em nós, para que possamos viver de uma maneira muito prática nesse mundo os princípios e valores do reino e assim fazer a diferença como sal, como luz, aonde quer que Deus nos colocar, para a honra e glória do teu santo nome. Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, em tua presença, somos gratos pelo teu amor, pelas tuas bênçãos e pelo teu cuidado. Gratos pelo desafio que o Senhor traz para nós hoje, ó Pai, de uma vida íntegra, de uma vida valorosa no reino e no caminho do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a endireitar a nossa casa, a endireitar a nossa vida, para assim, ó Deus, podermos colocar em prática e sermos conhecidos e reconhecidos em todos os lugares como pessoas íntegras, ó Pai, que vivem e falam e que vivem aquilo que falam, que colocam em prática aquilo que ensinam, para que possamos, ó Pai, assim transparecer cada vez mais a imagem de Cristo em nós e ser assim sal e luz, efetivamente, no mundo que nós vivemos. Nos ajude, ó Pai, não é fácil. Nos ajude a colocar isso em prática, porque precisamos de Ti e é para isso que nós vivemos. Dá-nos a bênção de um restante dia na Tua presença. A oração fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, bom dia e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.